de Josué, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Esta leitura já foi feita hoje aqui. Glória a Deus. Livro de Josué. Diz-nos a palavra: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e passaram ali, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância da arca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Amém? Podem sentar, irmãos. Nós vamos nesta noite meditar na palavra de Deus sobre o tema segredos para uma vida vitoriosa. E antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito, se você quiser ser vitorioso de verdade, deve colocar o seu nome no livro de ouro. Aí você vai ver que as vitórias vão fluírem de todos os lados. De repente você será abordado por um dos irmãos, lhe perguntando se você não quer colocar o seu nome no livro de ouro, para nós levantarmos os fundos econômicos para a fundação desta segunda parte do nosso templo. O orçamento desta fundação é um quanto que elevada, mas nós estamos confiando que o Deus que deu a primeira, dará a segunda, e se tiver uma terceira, terá a terceira também. Graças a Deus. Hoje nós vamos, irmãos, meditar nesse tema. Livro de Josué é conhecido como o livro da conquista da terra prometida. Josué, aquele servidor de Moisés, ele tinha o seu nome de Oséias, e Moisés mudou o seu nome para Josué. Oséias significa Deus é Salvador, e Josué, Deus é meu Salvador. Ele não se arredou do templo, do tabernáculo no deserto. Ele esteve nos momentos mais críticos e também nos momentos mais felizes da vida de Moisés. Até um dia que Moisés fez uma reclamação a Deus, dizendo que ele estava cansado, porque Deus havia dito a ele que levasse o povo assim como a ama leva o seu filho. E ele disse: eu não aguento isso. E então Deus começa a arranjar auxiliares, e destaca-se entre aqueles auxiliares Josué. Josué, ele assume o comando com a morte de Moisés, com uma missão. Sabe aquelas missão assim que você diz: gostaria muito de não ter nascido? Assim foi Josué. É aquela missão que parece impossível, uma missão muito difícil, porque era introduzir o povo na terra, estabelecer o povo, dividir a terra em sorte, dar para cada um pedaço da terra. Era uma tarefa muito difícil,
porque não era só isso. Do outro lado tinha um pessoal entrincheirado, armado até os dentes e esperando. E Deus o comissiona a ele para uma tarefa desta envergadura. Agora, o interessante é que Deus, quando Ele te dá uma tarefa, Ele também te dá uma capacidade para você desenvolvê-la. Não importa o tamanho da tarefa. Só que Deus, Ele começa fazendo experimentos, né? Ele começa primeiro com tarefas pequenas, e com o passar do tempo, essas tarefas vão se agrandando. Quanto mais tempo você passa com Deus, maior será a responsabilidade que Ele colocará nos seus ombros. E se Ele colocou alguma responsabilidade nos seus ombros, é bom você não começar a reclamar, não. Porque se Ele colocou, isso é um privilégio que Deus está te dando. Agora, meus irmãos, eles chegaram na campina de Moabe. A única coisa que dividiam eles era o Jordão. Eles tinham que atravessar o Jordão para tomar posse da terra que Deus lhe havia dado. Eles deveriam cruzar o rio, e aquele rio, para Israel, representava um grande problema, porque eles são uma nação, uma nova geração, porque a antiga geração, que até que conheceu o Nilo, ficou sepultada no deserto. Essa nova geração, ela sobe, e eles não sabem o que é um rio. Eles não sabem o que é uma travessia. Eles têm certas dificuldades. Então eles tinham um desafio grandíssimo, que era atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão para Israel não era coisa pequena. E para Josué, que também nessa época estava no comando da operação, era algo difícil. Alguns dos problemas eram: o rio Jordão estava transbordando nesta época, porque o Jordão, com a chuva nas suas cabeceiras, ele tem uma facilidade de transbordamento. Então se tornava mais difícil devido à dimensão da passagem e à forte correnteza. O Jordão, ele é um rio sinuoso, parecendo uma serpente torcida, né, ou retorcida. E ele enche com facilidade, com chuvas na sua cabeceira, e ele também se torna as suas águas violentas e barrentas, porque conforme a correnteza é forte, então começa a derrubar os barrancos das margens do rio, e as águas vai se tornando barrentas, e vai descendo pau, pedra e entulho, e é uma maravilha para aqueles que têm que atravessar ele naquela época. A segunda dificuldade era quase 2 milhões de pessoas. Só soldados, no último censo de números, foram 603 mil soldados. Não está contando criança, mulheres e nem idosos. Era de 21 anos para cima. Então era aproximadamente 2 milhões de pessoas para atravessar. Era uma travessia significativa, porque aquelas pessoas, elas tinham seus animais e ela também tinha os seus pertences. Não era algo simples de fazer. Terceiro, a travessia deveria ser realizada durante o dia, para aproveitar a claridade, porque à noite não tinha como atravessar. Então, o que fazer em uma situação como essa? Mas a bênção estava do outro lado. A vitória estava do outro lado. Do outro lado estava o país que eles haviam sonhado por muitos e muitos tempos. Do outro lado estava o lugar que o próprio Deus disse: você percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu vou dar essa terra à sua descendência. Então do outro lado estava todas as expectativas, todas as perspectivas, todo o sonho, toda a esperança, mas havia um Jordão
Meu querido irmão, interessante é notar que sempre antes de uma grande bênção, há um grande obstáculo. Mas fique tranquilo, porque o mesmo Deus que prometeu a bênção, sabe como abrir o Jordão. Não importa o que esteja acontecendo, passando com você, quem sabe esse obstáculo que hoje está diante de você, simplesmente está dizendo a você, é do outro lado que está a bênção prometida para a tua vida. Fique firme, fique com Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. O Senhor nos confia os segredos de uma vida vitoriosa e transbordantes, quando nós cumprimos certos requisitos ou implicações. Como que eu posso ter uma vida vitoriosa? É uma pergunta que a gente se ouve nesses dias. Porque nós vemos pessoas com uma vida derrotada, uma vida caída, uma vida sem perspectiva, uma vida sem rumo, levanta de manhã, não sabe o que vai fazer, chega à noite, não sabe para onde vai, a situação parece para ele um marasmo sem fim. E quando ele lê o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus dizendo, eu vim para que tenhais vida, e vida abundante, ele diz, mas isso aqui quando é que vai cumprir na minha vida? Meus queridos irmãos, existem alguns segredos para que você possa lograr o êxito de uma vida vitoriosa. Eu não estou falando a você que não vai haver reveses. Eu não estou falando a você que não vai haver noites e dias de lamentação e choro. Eu não estou falando a você que não vai haver dias de derrotas. Mas em um patamar geral, haverá vitória para você. Haverá vitória para você. É somente cumprir estes requisitos, ou estes segredos. E quais são os segredos, pastor? Nesta leitura que nós fizemos, há vários deles. Eu poderia aqui enumerar 10. E quando eu comecei a fazer, eu falei, mas se eu fizer um sermão de 10, um de 3, eu já estou levando 2 horas para falar, imagine um de 10 pontos. Então nós não ia terminar nunca. Então vamos só 3. 3 segredinhos básicos para a sua vida ser uma vida vitoriosa. Quantos querem uma vida vitoriosa? Diga comigo, eu quero. Aleluia. Quais são os segredos, pastor? Bom, o primeiro segredo, não é o pulo do gato. Primeiro segredo de uma vida vitoriosa implica em obediência. Ah, não gostei. Não gostei, pastor. Não tem uma coisa diferente, de repente, uma varinha mágica? Ou um caminho de sal? Não tem uma coisa assim, pastor? Tem em outro evangelho, em outra Bíblia. Mas nessa, o caminho mais curto para o teu sucesso e para a tua vitória está na obediência. Não é gostoso, mas é prioritário. Nós vivemos uma época que a palavra obediência parece ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ninguém quer saber de obedecer. Começa desde os pititicos na casa e vai até os grandinhos fora dela. Obediência? Ah, pastor, não é possível. Pois bem, o primeiro segredo é obedecer. O versículo de número 1, ou melhor, o versículo de número 3, olha o que diz aqui. Ordenaram ao povo, olha, começa com uma ordem. Ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Começa com uma ordem. Olha, quando vocês virem, a ordem é essa. Quando vocês virem que a arca do Senhor, que é levada pelos levitas, se levantarem e partirem, vocês também partam. Nós queremos uma vida vitoriosa, mas nós não queremos obedecer orientações.
Nós não queremos obedecer ordens. Nós não queremos obedecer a Deus. E não há vitória sem obediência. Se você quer conquistar o coração de Deus, seja obediente. O único caminho para o coração de Deus ser conquistado por você e por mim é obedecermos aquilo que Ele determinou. Senão, o Jordão vai continuar jorrando a sua água barrenta e você vai ficar do lado de cá tendo vontade de atravessar e não vai poder. Mas a obediência fará o caminho mais prático, mais fácil. Deus era o arquiteto da operação. Ele havia arquitetado aquilo. Era daquele jeito. E não era uma outra forma, era daquele jeito. Irmão, Deus, quando Ele determina uma forma, não vai tentar mudar a fórmula. Eu fico pensando naquele Naamã, que disse para Geazi: não são as águas de Albana e Farfar águas melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar lá? Poderia. O único problema é que o milagre não ia acontecer. Quantas vezes Deus ordena, o crente orienta claramente, e ele diz: mas e se eu fizer assim? Você pode fazer, mas não vai dar certo. Os milagres de Deus, as vitórias de Deus para a tua vida, as conquistas de Deus para a tua vida, tem uma receita, e essa receita chama obediência. Obedecer aqui. Deus arquitetou a vida vitoriosa para você, e quem sabe você e eu ainda não estamos vivendo na totalidade da dimensão da vitória e da vida vitoriosa, pelo fato de não estarmos dispostos a obedecer. Obedecer dói, mas é necessário. A Bíblia disse que até o próprio Jesus padeceu, mas obedeceu, por obediência. Josué era a autoridade imediata. Quem era Josué? Ele era um homem normal, comum, tinha qualidades como um ser humano, tinha defeitos também como um ser humano, mas Deus havia escolhido ele. Poderia ser outro, mas foi Josué. Quem sabe não era o melhor, quem sabe havia outros melhores, mas Deus escolheu Josué. Por que não Caleb? Deus quis Josué. Este é a grande sacada, irmãos. Deus era o arquiteto de todo o projeto, mas o encarregado de fazer o projeto acontecer era Josué. E a ordem dada por Josué era aquela instrução que veio do coração de Deus: diga ao povo, ordena a eles. Então Josué, ele era um homem normal. A grande dificuldade nossa em obediência é quando a gente olha para o homem e diz: mas eu vou obedecer esse camarada? É pior do que eu, é mais ruim do que eu, é mais burro do que eu. Como é que eu vou obedecer esse camarada? Eu é que poderia estar no comando. Eu reúno as qualidades para estar no comando. Mas Deus disse: oi, eu já escolhi. Eu já escolhi. Nós temos dificuldade de aceitar, muitas vezes, aquilo que Deus escolhe. A gente pensa que é o pior. Aquilo que Deus escolhe sempre será o melhor. O problema nosso é submeter. Josué, ele está aqui.
com a autoridade imediata designada pelo Senhor. E também deveria ser obedecido pelo povo. As instruções eram simples, claras, porém importantes. O que é difícil? A arca levantou e você sai atrás dela. É difícil? Não, não é difícil. É difícil você deixar de comer esse fruto, Adão e Eva? Não, não é difícil. Notou que as coisas que Deus ordena para a gente não é difícil de fazer? Nós é que complicamos. Nós é que desobedecemos. Nós é que tomamos uma atitude de rebelião. Deus disse a Saul: vai lá e mata todos os amalequitas. Ele foi lá, matou um monte de gente, mas trouxe o rei e todas as ovelhas. E ainda chega aquela cara de crente da Assembleia de Deus dizendo: cumpri a palavra do Senhor. Samuel disse: e este balido de ovelhas que eu estou ouvindo? Ah, foi o povo quando viu essas ovelhas gordas, rechonchudas. Disseram: não vamos trazer para oferecer em sacrifício. E eu também trouxe Agag, o rei deles. Samuel deu aquela olhadinha e disse: perdeu, campeão. Perdeu. O Senhor já escolheu outro para colocar no seu lugar. Se Deus manda obedecer, meu irmão, não vai fazer 5%, 6%, nem 7%. Faça o que Ele mandou. Muitas vidas estão arruinadas em prejuízos, vidas, matrimônios, família, filhos, uma desgraça total de ladeira abaixo por falta de obediência. E se não houver o régido desta primícia da obediência na vida minha e na sua, a gente pode cantar bonito, pregar bonito, vestir bonito, saltar bonito, gritar bonito, chorar bonito, mas não vai haver milagre, não vai haver vitória, porque quebrar princípio de Deus é fazer com que a mão dele se retenha, é fazer com que aquilo que ele está projetado para fazer hoje seja postergado até que eu e você voltamos ao caminho da obediência. E se eu e você quebramos um princípio de obediência hoje, amanhã Deus te traz de volta ao mesmo lugar. Lembra o que aconteceu com o povo? O povo, eles não quiseram obedecer a Deus. Deus disse: volta para o deserto, caminhe lá 40 anos, até que todos vocês sejam mortos. Quando vem a nova geração, Deus traz eles de novo no mesmo desafio: vai obedecer ou não vai obedecer? Graças a Deus que eles obedeceram. E tem muita gente com uma vida em círculo, rodeando um monte, não sai deste círculo. É como se estivesse nesses redemoinhos de rios, né? Esses remansos de rio, aquela coisa, aquela vidinha. Quando ele consegue comprar uma Coca-Cola, alguém rouba a Coca-Cola dele. É uma situação de miséria. A gente encontra aí alguns ratos com as mochilas nas costas, dizendo: estou fugindo da casa daquele crente, porque lá nem comida tem. Quando abre a geladeira, a porta cai. Dentro da geladeira são aquelas garrafas PET, cheias de água, e nada mais. E alguém pergunta: o que tem para o almoço o mês de ontem? O que foi ontem? Água e palitinhos para palitar os dentes. Não sai desse tipo de vida. E você pergunta por quê? E ainda reclama, murmura, e diz: é Deus que me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus só gosta da Maria, do José e do Antônio, mas de mim Ele não gosta. Meu querido irmão, façamos uma pesquisa profunda na nossa vida. Vamos ver o que está errado. Vamos parar de invejar os outros que vão em vitória e vamos seguir pelo mesmo caminho, porque se está dando certo para o Erasmo, vai dar certo para você também. Está dando certo para você, né? Aleluia. Primeiro segredo: obediência. Está disposto a obedecer?
E Deus não vai mudar, meu irmão. Ele não vai corromper os seus princípios para te ajudar. Esquece. Se você pensa que Deus vai quebrar uma lei para te ajudar, você está morto. Ele não vai mudar em nada. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus não muda. Não é Deus que tem que se ajustar a você e a mim. Sou eu e você que devemos nos ajustar a Deus, aquilo que Ele quer. O perdido não é Deus, irmão. O perdido sou eu. O necessitado não é Deus. O necessitado sou eu. Quem precisa de vitória não é Deus. Quem precisa de vitória sou eu. Quem precisa de uma vida vitoriosa, essa igreja é você. Portanto, caminho fácil, obediência. Aleluia. Segundo segredo. O segredo de uma vida vitoriosa implica em disciplina. Piorou um pouco mais. Nós somos indisciplinados. Somos, irmãos. Quando a gente ouve a palavra disciplina, já causa lá no fundo do coração aquela briga, né? Disciplina é mais ou menos o que minha mãe fazia: chinelada, cipoada, pedrada, tijolada. Meu pai tinha uma tática de disciplinar absurda. Ele trabalhava na Camargo Correia, e naquele tempo dava uns butinão, que tinha ferro no calcanhar e ferro na ponta. E o meu pai, ele fazia parte da tribo de Benjamim, que atirava num cabelo e não errava, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa: ele buscava o menino de longe. Quando ele falava menino, e o menino corria, ele só soltava. Rapaz, aquele sapatão dele tinha, e pesado, de concreto, aquilo vinha voando, parecendo o querubim da justiça. Do jeito que batia, o menino empacotava. Eu sei o que é isso, irmão. São verdadeiros pombos sem asa. Essas coisas terríveis. Então, quando se fala da palavra disciplina, você já começa a pensar nisso. Mas a palavra disciplina é um exercício. Melhorou, pastor, mas não tem que correr. Não, fica tranquilo. Academia também não. É exercício espirituais. Irmãos, nós fomos desenhados por Deus para cumprir disciplinas. Fomos desenhados. Você notou que a primeira vez que você sentou atrás de um volante de um veículo, todo o pavor do mundo te agarrou? Você não sabia se pisava no freio, na embreagem, se dava seta para a direita ou para a esquerda, e vamos que vamos, e vamos que vamos, e gritava: sai da frente, poste, sai da frente, poste. O tempo passou, e olha agora, se você não é motorista em Araçatuba, mas olha agora, isso é automático. Você senta atrás do volante e o seu cérebro já fez o GPS do percurso. Tudo. Você chega numa esquina, você já sabe que deve ligar a seta. Tem que ligar. Você sabe qual é o pedal do freio, qual é o da embreagem. Isso se tornou tão automático para você. O que é isso? Disciplina. Andar de bicicleta. Lembra a primeira vez que você montou numa bicicleta? A tua empleitada com a bicicleta a primeira vez foi de rachar o cano, né? Teve uns que se esfolaram todo. Quebrou braço, nariz partiu, testa ralou. Mas você aprendeu, né? Você aprendeu. Você não sabia nem andar ao lado da bicicleta. Você saía empurrando e ela saía te derrubando.
de tão ruinzinho que você era, mas você foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo. Eu me lembro, irmão, que eu aprendi a andar de bicicleta, naquela bicicleta Olé 70, lembra? Não lembra, né? Você é de ontem. Ela tem uma rodinha bem no centro do quadro, assim. E como a perna não alcançava para estar encavalado, então era uma perna por dentro, aquela rodinha, e lá ia. Não dava nem uma pedalada completa. E lá ia, e lá ia. Irmão, caí demais, esfolei tudo, mas aprendi. Tornou-se tão automático. Isso é disciplina. Da mesma forma é na vida espiritual. Se você estiver disposto a disciplinar você mesmo, você terá a sua hora de oração, você vai ter o seu tempo de leitura da Bíblia, você vai ter o seu tempo de estudo. Por quê? Porque o seu cérebro vai se disciplinar para realizar essas tarefas, a tal ponto de que o dia que você não fizer, você vai sentir falta. E Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo. O que é isso? Paulo disse: eu pego o meu corpo e coloco ele em sujeição. Eu falo: não, meu filho, eu tenho domínio sobre você. Eu tenho domínio sobre você. Disciplina. Disciplina para quê, pastor, nesse caso aqui? Para seguir a arca. Ah, tá bom, então saímos correndo tudo atrás dela. Não, calma lá, meu filho. Podemos passar na frente? Não, não. Vocês têm que manter uma distância, e a distância era 914 metros. Entre vocês e a arca. E não é para sair correndo feito um bando, não. Espere, mantenha essa distância, para saber que caminho que ela está indo, porque por este caminho vocês nunca passou. Se você lembrar, lá no deserto, como era organizado as tribos, havia 4 do lado norte, 4 do lado sul, 4 do oriente e 4 do ocidente. E havia as famílias sacerdotais em volta do tabernáculo. Então, aquilo saía como fosse um exército bem disciplinado. A anarquia é a quebra da disciplina. Cada um faz o que quer. Cada um anda da forma como quer. Cada um pensa como quer. E as pessoas dizem: é liberdade isso. Liberdade sem disciplina é um precipício para a morte. Liberdade sem freio. Irmão, o veículo ele tem um freio que diz para você que é hora de pisar nele. E se você não pisa nele, o radar marca. Aí você, 20 pontos na carteira, perde a carteira, perde isso, porque você ultrapassou a disciplina. Essa é a vida. Então eles tinham que estar disciplinados, olhar a arca, manter uma distância para ter uma visão da arca. Não era para estar na frente da arca, não era para estar ao lado da arca, era para estar atrás da arca. A arca simbolizava a presença de Deus entre eles. Deus não nos chamou para andar na frente dele, e tampouco nos chamou para andar ao seu lado. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e... Hoje eu vejo crente andando na frente de Jesus, andando como se Jesus estivesse atrasado, ou orando dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai me acudir? Ele está dizendo: passa lá para trás. Passa para a fila de trás. Disciplina eles precisavam ter. Desta maneira, eles reconheciam que quem estava à frente da operação era Deus. Olha, Deus está mandando que seja assim. Sejamos disciplinados, porque o povo de Deus é um povo disciplinado. Um povo ordeiro, um povo sábio, entendido, um povo realmente que sabe onde quer chegar.
há uma disciplina na vida social, há uma disciplina na vida material e há uma disciplina na vida espiritual. Disciplina na vida social, nem todos os lugares servem para você entrar. Ah, pastor, me convidaram para um casamento, é de crente. Não. O que vai ter lá? Ih, pastor, depois da meia-noite, o bicho pega, como diz um amigo meu. Apagam-se as luzes. É lugar de crente. Escolha os lugares onde você pode estar. Nem todos os lugares você pode entrar, meu irmão. Não é que você não possa entrar, é que você tem mais o que guardar se não entrar lá. Na vida social você tem que fazer essa opção. Na vida secular, vida material, nem tudo você deve comprar. Irmão, o que mais tem hoje no mundo é fabricante de bugigangas. Todo mundo dizendo para você que você tem que comprar isso, que você tem que comprar aquilo, que você tem que comprar aquilo outro. Dá uma olhada quantos celulares você tem velho jogado na gaveta lá na casa. Ah, e esse daqui, esse era aquele tijolão primeiro. Depois veio o marmita. Depois veio aquele que fazia só ligação e recebia mensagem de texto. Depois veio um que entrava na internet. E você só foi comprando. E agora um que faz até voar. Precisamos de tudo isso? Oh, pastor, do que a gente precisa? Irmão, o mundo secular quer enfiar um monte de coisa em você. De garganta abaixo. Você pensa que eles te dão um cartão de crédito para você guardar na gaveta? Eles te dão um cartão de crédito para você ser um consumidor. Para você ter a facilidade de endividar-se. E não é Satanás o criador do cartão de crédito, não. É você mesmo. Porque antes do cartão de crédito você comprava fiado. Lá na venda do seu mané, naquele caderninho, você comprava e era anotado lá, e chegava no final do mês você não tinha com o que pagar. Então o problema não é cartão de crédito, o problema somos nós, que não somos disciplinados na nossa vida material. Aí chega no final do mês, você não tem. Você não tem para oferta, você não tem para o dízimo, porque o devorador entrou lá. Não, não foi o devorador, é você mesmo o devorador. Foi você que comeu todo o salário. Foi você que comeu todo o dinheiro. E não adianta, meu irmão. Eu estou cansado, estou ficando velho. Já nasceram mais de 30 rugas nessa cara. De tanto falar, meu irmão, cuide da área financeira da tua vida. Se você ganhar R$100, por favor, gaste só 70. Mas não, ele vai lá e gasta 170. E quer que a conta feche no final do mês. E depois, quando chegar aquela correspondência do correio, que é aquela fatura do cartão, não adianta ficar somando 0 com 0 para ver se o cara lá errou e estão te cobrando a mais. E não adianta xingar Satanás, não, que ele vai dizer, eu não tenho culpa. Essa culpa, eu não levo. Não adianta, irmão. Disciplinado. Na vida espiritual, seja disciplinado. Leia a Bíblia, irmão. Os TJ chegam na casa do crente, o crente já começa a tremer, suar frio. Porque ele não tem palavra para dizer para o sujeito. Não, manda embora. Ou então faz de conta que não está nem em casa. Quem está lá? É eles. Ah, não é. Leia a Bíblia. Ore. Ore com a sua família, ore com os seus filhos, ore com o seu esposo. Se o seu esposo não gosta de orar, chama ele para orar. Se ele gosta de dormir, ajoelha no pé da cama e começa a orar gritando pentecostalmente, até ele acordar. Porque alguém lá precisa disciplinar-se na vida espiritual. Mas não, irmão, nós não oramos, nós não lemos a Bíblia. Sabe o que a gente faz? A gente liga a televisão, entrega o controle na mão da criança e diz, fica aí enquanto eu vou para lá. E a criança fica na sala, na televisão, e você lá na cozinha, no celular. Essa é a vida que nós estamos tendo. Aí nós queremos vitória, nós queremos bênção.
Aí nós estamos fazendo campanha, né? É campanha disso, é campanha daquilo outro, é campanha mais aquilo, é campanha para lá, e campanha para cá, e campanha, de campanha em campanha, e não sai de campanha. E a vida continua do mesmo jeito. Não existe campanha poderosa, irmão. Existe Deus Todo-Poderoso. Campanha poderosa não existe. Se você realmente tiver uma vida disciplinada espiritualmente, você não vai precisar estar correndo atrás de campanha, não. Você não vai correr atrás de bênção, não. As bênçãos vão correr atrás de você. E estas bênçãos te perseguirão. Mas eu olho hoje para os crentes com a vida sem responsabilidade, andando de campanha em campanha, buscando profeta de beira de estrada, profeta de ranchinho. Oh, profetiza para mim, por favor, alguma coisa. E o profeta diz: eis que tu morre hoje. Não, não é de Deus, pastor. O senhor acha que não é de Deus? O senhor acha que uma coisa dessa é de Deus, pastor? Eu fui lá na campanha e na hora da oração o profeta disse para mim que eu vou trombar com um fenemê. Eu disse: é de Deus. Mas como, pastor? Coisa mais difícil é encontrar um fenemê. Então é de Deus. Meu querido irmão, campanhas é para quem não é conhecedor da palavra. É o milagre extra de Jesus para a salvação do perdido. Mas você, crente, a tua campanha é lá na casa. Campanha de oração, leitura da Bíblia. Oração, leitura da Bíblia e um dia jejum. Oração, leitura da Bíblia e um dia jejum. E você começa nessa campanha e você vai ver. Se não der certo, eu mudo de nome. Se não der certo, eu mudo de Bíblia. Porque até hoje aqueles que confiaram no Senhor e buscaram uma vida de disciplina espiritual na presença dEle, estão melhores. Eu sou testemunha viva de que quando você se entrega às disciplinas espirituais de Deus, os céus se movem para te ajudar e a porta se abre para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Seja disciplinado. Terceiro segredo para a gente terminar, para uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa implica em santidade. Obediência, disciplina e santidade. Ó, que tríade maravilhosa. Pastor, mas santidade, isso aí é no tempo do Zagai. Quando um pai trata 10 filhos não tratam um pai. Isso é daquela época, pastor. A época do menino da porteira. Hoje nós estamos no século 20, pastor, vai falar em santidade? Não. Essa fórmula já não funciona mais. Sabe quando santidade não vai resolver? Quando Deus deixar de ser santo. Aí sim. O dia que Deus deixar de ser santo, santidade perde o valor. Mas ele disse: sede santo, porque eu sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. O mandamento era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santidade. Santidade diante de Deus. Somos pecadores, irmãos. Temos pecado até no céu da boca. Alguém disse essa semana: se você morder a língua, você vive ou morre? Somos pecadores. Só que tem uma coisa: nós estamos no processo da santificação. Eu não posso ser mais pecador hoje do que fui ontem. Eu tenho que ter eliminado alguma coisa.
E temos tanta coisa errada. Você está olhando para mim, daí para cá, pensando que só porque eu estou aqui falando eu sou melhor do que você? Ah, te enganas. Não é o terno que faz a diferença. É a vida. Há problemas dentro de cada um de nós, que é uma luta diária com eles. Uns têm problema com o dinheiro, outros têm um problema com a língua, outros têm um problema com os olhos. E graças a Deus que o Senhor não consegue, não vai furar os olhos, porque senão éramos uma igreja de cegos. Mas essa tem sido a verdade da vida. Só que tem uma coisa, irmão. Eu trouxe uma mensagem aqui, e ela está lá no YouTube. Santidade, a batalha nossa de cada dia. A santidade de ontem, foi ontem. Santo hoje. Quer uma vida vitoriosa? Viva na busca da santidade. Elimine todo o pecado que você já conhece. Para de ter pecadinhos de estimação. Aquele pecadinho que você coloca lá no fundo do coração e fica aí. Mais tarde eu venho pentear o seu cabelo. Alisando esse pecado. Bota esse sujeito de porta fora. Tem uma coisa. Ou você mata esse pecado, ou esse pecado te mata. Com o pecado não se brinca, meu irmão. Não. Pecado você tem que tomar uma decisão radical contra ele. Uma decisão plena. Dizer, não quero mais. A questão do pecado é mais ou menos assim. Você expulsa hoje e ele sai. Meio triste, mas ele sai. O grande problema é que você expulsa ele aqui nessa rua, dá uma volta na rua de cima e passa na mesma rua onde ele está. Encontra ele lá, embarca de novo. Tem pessoas que ele precisa realmente que Jesus venha num dia de domingo. Porque no domingo ele veio na escola dominical e ele veio no culto à noite. Porque se Jesus vier na segunda, terça, quarta, quinta, sexta... E eu me lembro de uma musiquinha que cantávamos lá no seminário. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não é santo não. Henriqueta Moraes é a tal. Sempre fala que é crente leal. Linguaruda proverbial. Domingueira ela sim. Nós viemos na igreja para amenizar a consciência. Mas a santidade nossa tem que ser de todos os dias. Viver santo hoje, viver santo amanhã. Oh, meu irmão, essa sim é a resistência. Resistir o pecado, resistir o diabo, resistir a maldade. Quando não der para resistir, fuja. Porque é melhor um cachorro vivo do que um leão morto. O pecado, ele quer acabar com você. Ele quer destruir você. E as derrotas que temos na vida com Deus, muitas vezes é atribuída ao pecado que nós armazenamos no coração. Mas hoje é uma boa noite. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aleluia. Interessante Josué pedir para ele se purificar, mas era só para atravessar o rio. Oh, não era só para atravessar o rio? É só chegar lá e atravessar. Por que eu vou ter que me santificar para atravessar um rio? Notou? Meu querido irmão, era para atravessar um rio, mas por um caminho que eles nunca
tinham passado. E naquele caminho que eles iam passar, tinha seres angelicais santos, fazendo um montão de água para que eles passassem. Porque Deus é santo e toda obra e operosidade dele também é santa. E não é de qualquer jeito que você adentra. É em estado de santidade. Josué disse, olha, tomem banho, lave a roupa, se acerte, porque amanhã é dias de maravilhas. Quando Jacó disse à sua família, subamos a Betel, cada um pegue o seu ídolo e jogue fora esse negócio. Troquem de roupa, tomem um banho, se preparem, vamos para a presença de Deus. Nós queremos uma vida de vitória, mas uma vida de vitória ela tem o preço da santidade. E uma das questões da santidade é interessante, ela te leva para próximo de Deus. Se você quer andar bem próximo de Deus, começa a santificar a tua vida. Só que também ela tem uma particularidade. A santidade é uma luz. Algumas manchas, se está distante da luz, você não vê. Mas se você aproxima, você vê. A santidade mostra a você e a mim o quanto somos desqualificados na presença de Deus. Mas pastor, se eu sou desqualificado, então não há solução. Ah, sim. Ah, sim. E aonde está a solução, pastor? É que ali na presença da santidade, você encontra o sangue carmesim que te purifica. E é derramado sobre a tua vida, e aquelas manchas, aquelas nódoas, e tudo aquilo que estava te separando de Deus, é removido, e agora você pode olhar aos olhos de Deus e dizer, estou pronto para atravessar para o outro lado, aonde terei uma vida de vitória. Do contrário, você vai ficar só do lado de cá, da margem de cá do Jordão, olhando e dizendo, mas eu podia bem estar do outro lado, eu podia bem estar, poxa, tem tanta gente hoje dizendo, essa bênção era minha, era eu, pois bem, se você não quer, tem uma fila milimétrica que quer, meu irmão, essa é a realidade da vida. Como diz a meninada, a fila anda. Era para tomar um banho, era para trocar as vestes. Isso fala de um acerto espiritual, um autoexame em cada um de nós. Por isso que na ceia, há esta palavrinha, examine-se, pois, o homem. Assim, porque nós somos expertos em examinar a vida do outro. Mas lá diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o autoexame. É olhar para dentro de você e de mim e ver o que está de errado. Se há pecado, arrepender-se. Se há pecado, arrepender-se. E ao arrepender, pedir perdão. Confessar o pecado. Dar nome aos bois. Olha a oração de arrependimento e petição de perdão. Senhor, perdoa todos os meus pecados. É o perdão no atacado, né? Perdoa todos. Calma, meu amigo. Não é assim não. Um por um, nome por nome. Se contei uma mentira, Senhor, hoje eu contei uma mentira. Se foi para a esposa, você está frito. Porque Deus te perdoa, mas a esposa não. Ela vai cobrar. E depois da sua penitência, 7 pulinhos, plantar bananeira, sei lá o que você faz de penitência. Aí então ela vai dizer, agora você está perdoado. Se roubou, pior ainda. Vai pedir perdão, mas antes de ser perdoado, tem que ir devolver o roubado, ainda com 4 vezes mais.
dar nome aos pecados. Não é no atacadão, meu amigo. Todos os meus não, um por um. Um por um. E depois que você lembrar de todos eles, você diz: Espírito Santo, faz uma varredura no meu coração, porque de repente escapou algum, e eu preciso colocar para fora. Quando você confessa tudo, aí você sente o sangue carmesim te restaurando. Davi no Salmo 51, ele disse: lava-me, purifica-me, remove as minhas sujeiras, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, torne a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustém com um espírito voluntário. Ele desceu até o mais baixo, se humilhou até onde não havia mais limite, e desde ali, aquela mão poderosa disse: vem, vem. Você pode ter descido o mais baixo, mas se for uma confissão e um arrependimento de sinceridade de coração, aquela mesma mão ainda estende e disse: vem. Vem, eu te levanto, eu te coloco de pé. Eu tenho vitórias para a tua vida, eu tenho conquista para as tuas vidas. É tempo de levantar a cabeça e começar a olhar para os céus e sentir que há um Deus lá interessado em dar a você e a mim uma vida de vitória. Aleluia. Santidade, a fim de experimentar as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus é para você e para mim. Aí você diz: por que não acontece? Falta de santidade. Santifica. Nós gostamos de mandar os outros santificar, né? Santificamo-nos, e você vai ver que Deus faz maravilha. Deus continua fazendo maravilhas. O ano passado esteve um pastor dos Estados Unidos em São Paulo. Por onde aquele homem andava, você sentia a santidade na vida dele. Que coisa mais espetacular. Sabe aquela pessoa que você nota que Jesus está dentro dele? Ele trouxe uma palavra a nós. Aquele Belém quase veio abaixo. Era como que se Jesus dissesse: hoje eu estou no púlpito com vocês aqui, viu? Ainda há gente santo comprometido com a santidade. E essas pessoas, elas continuam em vitória. Continuam em vitória. Eles chegaram do outro lado, porque eles cumpriram os requisitos que a eles lhe foram impostos. Eu não sei até onde você quer chegar com a sua vida. Se você está contente com a sua vida, meus pêsames. Porque a nosso lema é sempre melhorando. Ah, estou contente, pastor. Estou contente com isso. Deus tem mais para você e para mim. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Senhor, nesta noite, na autoridade única do nome de Jesus,
aqui estamos na tua presença. O teu povo, os teus filhos que ora se reúne diante da tua palavra. E eu sei que cada um daqueles que aqui estão, Senhor, desejam ardentemente uma vida de vitória. Uma vida, Senhor, em que possa realmente ir em progresso cada dia mais. E que na hora dos reveses possam entender, Senhor, que ainda assim há vitórias a ser conquistadas. Portanto, meu Senhor, que nesta noite o teu Santo Espírito, aquele que veio para estar com a igreja, para acompanhá-la em todos os seus caminhos, venha sobre as nossas vidas. Fala poderosamente ao nosso entendimento. Faz com que nós possamos voltar-nos para Ti e nos esconder debaixo das Tuas mãos e ficarmos aí, Senhor, na dependência Tua, porque maravilhas acontecerão na minha e na vida da Tua igreja. Meu Senhor e meu Deus, que possamos pactar nesta noite com a santidade, possamos pactar nesta noite com a disciplina e com a obediência, e viver todos os dias de nossas vidas para glorificar o Teu nome. Eu quero, Senhor, daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 2 anos, olhar para trás e ver como a minha vida tem sido abençoada, e a minha vida de vitória e de bênção vai ser transbordante e vai alcançar outros. A minha família será alcançada. Oh Senhor, a minha cidade será alcançada. Lá no trabalho, os meus amigos de trabalho serão alcançados pela minha vida de vitória. E eu poderei, Senhor, mostrar o caminho para a Tua bênção, o caminho para o Teu coração. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Continue abençoando o Teu povo, continue abençoando-nos. Ó Senhor, glória a Deus.